Porque essa igreja e a maneira como ela está se apresentando para a comunidade, para o povo, é o seguinte: nós temos um produto aqui. Venha consumi-lo. E você vai melhorar a sua vida em tantas coisas. Essa caricatura da igreja é o que a gente vê hoje na igreja em geral. As igrejas se apresentando dessa maneira, ou distorcendo a Escritura e dizendo: você não precisa mesmo de evangelho, você precisa se sentir bem. Você precisa estar feliz com você mesmo, você precisa estar contente. Você precisa estar satisfeito. Ora, qualquer um que venha com esse tipo de evangelho vai atrair pessoas. Mas como nós vamos ver agora, o nosso chamado ele é bem maior, muito mais profundo e muito mais custoso. Como geração eleita, como sacerdócio real, como nação santa, com um propósito, a fim de proclamar as virtudes, o serviço que nós temos, daquele que nos chamou, como eleito que somos, das trevas para a sua maravilhosa luz. Diz assim o apóstolo Pedro: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não eram nem povo, mas agora são povo de Deus. Antes, não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. O apóstolo Pedro escreve essa carta para os eleitos. Quem eram os eleitos para quem Pedro escreve? Eram esse que eles logo no começo da carta diz, os que são forasteiros da diáspora. Gente que tinha se espalhado pelo mundo, Ponto, Galácia, Capadócia, na Ásia, na Bitínia, aquilo que hoje a gente conhece como a região da Turquia. E Pedro escreve para aqueles irmãos em Cristo, apresentando-se na autoridade que Deus lhe deu. Ele apresenta a sua credencial: eu sou apóstolo de Jesus Cristo. E ele então qualifica aqueles irmãos que são os eleitos. Eles são eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Eles são eleitos em santificação do Espírito para a obediência e para a aspersão do sangue de Cristo. O que isso significa? O que é importante aqui nesse texto para nós? Ora, o apóstolo Pedro está aqui, tem como propósito ao escrever, mostrar para aquela igreja que está dispersa, irmãos que haviam saído de Jerusalém e outros que haviam crido no Senhor Jesus Cristo pelo ministério da pregação da palavra, por tantos irmãos que saíram fazendo isso. Ele escreve para aqueles irmãos para que eles fossem preparados para uma grande onda de perseguição que viria sobre a igreja. E eis aí um assunto e um tema que deve ser precioso para nós. Nós estamos bem acostumados, com essa situação de um cristianismo oficial, oficializado, legalizado, no qual a gente pode ir para a igreja. Podia, né? Percebe? Existe uma tensão. E não é só aqui no nosso país. Em alguns lugares a perseguição é ampla, frenética, aberta. Em outros lugares do chamado mundo cristianizado, essa perseguição vai aparecendo.
Então, a primeira lição que a gente precisa aprender é que o cristão ele está preparado para sofrer. Daí é que a fast church, a igreja de consumo, não vai funcionar. Porque na hora que a gente começar a sofrer e aquela igreja não conseguir mais entregar o sentir-se bem, o estar tranquilo e assim por diante, o que vai acontecer? As pessoas vão sumir dessa igreja. Ele reconhece, o apóstolo Pedro os conhece e reconhece como o verdadeiro povo de Deus, esse povo escolhido por Deus, e esse povo que eventualmente sofrerá. Aliás, tem umas frases nessa carta de Pedro que são impressionantes sobre o sofrimento que virá sobre o povo de Deus. E a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui, que eu quero chamar a sua atenção, é perguntar se você é capaz de se identificar com esse povo a quem Pedro escreve. Porque um dos alvos de Pedro é mostrar como Deus formou esse povo, mostrar como deve ser a caminhada desse povo ao longo da vida cristã, e finalmente traduzir para nós, público contemporâneo, como nós somos parte desse povo para quem Pedro escreve. Eu sei que nós não estamos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia ou na Bitínia. Nós estamos no Brasil em pleno 2021. Mas é nesse momento que a palavra de Deus nos fala, nos exorta e nos prepara. E o apóstolo o apóstolo Pedro não faz isso no vácuo. Ele tem uma série de conceitos que fazem parte da própria Escritura, e aqui ele cita pelo menos 3 textos do Antigo Testamento, sendo que um dos principais que fala sobre esse nosso tema, raça eleita, sacerdócio real, que é exatamente o livro de Êxodo, no capítulo 19. Diz o texto de Êxodo 19, verso 3, Moisés subiu para encontrar-se com Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse, assim você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel, vocês viram o que eu fiz aos egípcios, e como levei vocês sobre asas de águia, e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz, e guardarem a minha aliança, vocês serão minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. São essas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Tudo isso é o que Pedro fala aos crentes da dispersão, aos crentes que estavam longe do foco da onde o evangelho foi espalhado, que era Jerusalém, e eles deveriam entender qual era a sua identidade como povo de Deus. Em volta desse texto de Moisés, no capítulo 19, nós temos a mesma ideia dos eleitos. Verso 1 de Êxodo 19, no 3º mês, depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia desse mês, eles chegaram ao deserto do Sinai, tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual acamparam. Ali Israel acampou em frente ao monte. Quem é Israel? É o povo escolhido de Deus, lá naquele tempo do Antigo Testamento. E esse texto, ele precede as chamadas 10 palavras, Êxodo capítulo 20, quando Deus entrega a sua lei moral para o seu povo, para dizer, vocês devem viver dessa maneira. Então Moisés, verso 7, chama os anciãos, as autoridades do povo, e expõe diante deles o que Deus tinha dito, vocês vão ser nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real. E o povo responde a uma só voz. Verso 8. Tudo que o Senhor falou, nós faremos. Para entender isso que Pedro faz lá no finzinho da Bíblia, com esse texto de Moisés lá no
comecinho da Bíblia, nós precisamos de uma teologia bíblica. Então eu vou gastar 2 slides do meu tempo aqui com vocês. Eu meço o tempo por slides, tá? Cada um mede como quer, eu meço por slides. Então eu vou gastar 2 slides com vocês aqui, explicando um pouquinho dessa teologia bíblica, ok? Como é que começa a história da Bíblia? A história da Bíblia começa com a criação do mundo de Deus. E no mundo de Deus, o Senhor cria os nossos primeiros pais, que nós conhecemos como Adão e Rava. Adão e Rava foram colocados no paraíso de Deus, no jardim de Deus, com um propósito e uma missão. Está lá no capítulo 1, versículo 27, versículo 28, Deus os abençoou e disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, e assim por diante. Deus deu uma missão para o primeiro casal. A primeira missão era encher a terra, era povoar a terra com os seus filhos, de maneira que no final daquela história, aqueles 2 que foram criados à imagem e semelhança de Deus, espalhassem a imagem e semelhança de Deus por toda a terra, e a glória de Deus encheria a terra como as águas cobrem o mar. Esse é o propósito de Deus. A missão do povo de Deus na Bíblia está no primeiro capítulo da Bíblia. Você não precisa ler a Bíblia toda para entender a missão. Mas a gente precisa ler o resto da Bíblia para entender o problema da missão. Então vamos começar de novo. Deus criou com essa missão, mas Deus deu ao homem a possibilidade de pecar. É o que nós chamamos de livre-arbítrio. E os nossos primeiros pais comem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles pecam. E a partir do seu pecado, a partir do comer do fruto, Deus vai trabalhar ao longo da história da redenção com diferentes linhagens de pessoas. Então, de uma só semente, que vem de Adão e Eva, surgem outras sementes. O que acontece com essas outras sementes? Como é que a gente sabe dessa história? Está lá no capítulo 3 de Gênesis, lá na narrativa da queda. Naquele versículo que a gente chama de proto ou primeiro evangelho. Quando Deus diz que colocaria inimizade entre a semente da serpente e a semente da mulher. E a partir daí a história de Deus, ela corre com essas 2 linhagens paralelas. Filhos sendo gerados, filhos que representam a semente da serpente, filhos que representam a semente da mulher. 2 sementes nesse mundo criado por Deus. O projeto continua sendo o mesmo. Deus vai pegar e criar para si um povo, e desse povo ele vai encher a terra. Esse povo é o seu povo que ele escolheu para si, para que no final o primeiro projeto se conclua. Então, por exemplo, se você pegar, eu podia pegar qualquer dessas histórias bíblicas. Vou pegar Abraão, vai? Deus chamou Abraão, disse, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Eu vou abençoar você e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão é o pai da nação de Israel, mas a partir da nação de Israel, quem é que vai ser abençoado? Todas as famílias da terra. Até que todas essas, reunidas como um povo, de toda língua, raça, povo e nação, como nós acabamos de cantar aqui agora, reunida ou reunidos, cantem louvores e adoração a Deus. E a história da Bíblia termina como? A história da Bíblia começa com criação do céu e da terra, primeiro verso. No princípio criou Deus os céus e a terra. E termina com o quê? Com a criação do novo céu e da nova terra. Isso é o que a gente chama de a metanarrativa da Bíblia. Ok? É o que estrutura a mensagem da Bíblia. Esses 4 pontos aí. Criação, queda, redenção e consumação. Deus não mudou seus planos. Deus não mudou o seu projeto. Ele vai fazer um povo que vai encher a terra como as águas cobrem o mar.
e isso vai trazer glória ao seu nome. Mas eu quero dar mais um detalhe a respeito dessas duas gerações ou dessas duas sementes. Essa partezinha aí já estava desenhada, não é? O que acontece? Às vezes a gente olha para a Bíblia e a gente diz assim, Deus estabeleceu uma linhagem de sangue, e essa linhagem de sangue é que vai fazer e cumprir esse projeto. Mas se a gente olhar para a própria história da Bíblia, por exemplo, a partir de Abrão, a humanidade não sai de Abrão. Na melhor das hipóteses, nós podemos dizer que a humanidade sai de Noé, que é onde toda a história começa, de novo, né? Porque só sobram Noé, sua esposa e seus filhos. Mas essas duas sementes, elas vão se desenvolver. Deus escolhe sim uma linhagem de sangue. E se você, por exemplo, pegar o Evangelho de Lucas, no capítulo 3, e você ler ali no Evangelho de Lucas a genealogia de Jesus, você vai ver que ela vai de Jesus até Adão. Então Deus escolhe essa linhagem de sangue para cumprir um papel. Mas essa linhagem de sangue, ela não é a determinante de quem vai participar dessa nação santa, desse povo de propriedade exclusiva. Então, o que acontece é o seguinte, de vez em quando tem gente daquela linhagem que vem para baixo, tem gente de baixo que vai para cima e assim por diante. Meu sobrenome é alemão, Meister. Chique, né? Olha aí. Fala sério. Minha avó, por parte de pai, era judia. Olha aí. Olha o sangue, não é? Então alguém podia dizer assim, nossa, você deve ter algum pedigree aí nessa linhagem, nessa parte vermelha aí, né? Você sabe que tem crente com pedigree e tem crente vira-lata, não tem? Não é? Crente com pedigree é aquele crente que o pai era pastor, o bisavô era missionário, tudo. Mas, gente, eu nasci de novo ontem. E no fim da história, esse pedigree não vale absolutamente nada. E talvez a família de alguns de vocês aqui veio, não sei, da mais obscura religião nessa geração. Talvez você seja o primeiro da sua família que conheceu o Evangelho. E de repente você está aqui hoje e você é nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Que negócio esse Evangelho. É assim que Deus faz ao longo da história, é assim que Ele opera, é assim que Ele abençoa Meister, é assim que Ele abençoa Musselman, é assim que Ele abençoa Santos, é assim que Ele abençoa Ribeiros, é assim que Ele abençoa Silvas. E se eu perguntar aqui, vai ter gente com origem de vários diferentes matizes raciais. Mas Deus está trabalhando, Deus está fazendo um povo, Deus está juntando todas as famílias da terra, porque Ele tem um projeto. Esse projeto de Deus junta gente de todo lugar, tira gente de dentro do inferno, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Jesus Cristo. Então a gente vai lá e arranca a gente que está no inferno, traz de volta, traz para o povo de Deus. E lá no fim a gente vai ter esse coro, esse povão, essa gente toda que constitui o povo de Deus. Isso é o que a gente chama de história da redenção. E eu quero que você guarde esse termo aí. Porque o meu ponto hoje é o seguinte: a história da redenção não acabou. A história da redenção, ela se processa até chegar àquele ponto que a gente vai chamar de consumação, quando o Senhor Jesus vai voltar, e até lá nós temos então a igreja de Cristo, que não é fast church, é real church. Eu, você, povo de Deus, igreja de Jesus Cristo, trabalhando
clamando, dizendo assim: Maranata, vem Senhor Jesus, nós queremos a consumação. Mas isso se faz por uma igreja constante, por uma igreja persistente, por uma igreja doutrinariamente sadia, por meio de uma igreja bíblica, por meio de uma igreja que cumpre a vontade de Deus, que quer realizar, segundo as Escrituras, aquilo que Deus ordenou que ela fizesse como igreja, como real church. E é para esse povo que o apóstolo Pedro está falando. É por isso que ele diz: vocês, porém. Uma coisa importante, uma dica aqui. Juventude, quem sabe alguns de vocês já estejam aí avançados para ler a Bíblia, outros estejam no começo. Quando você for ler a Bíblia, leia a Bíblia. Se você tiver o recurso de um computador e o texto da Bíblia, cola isso num Word, num PowerPoint. Eu sou viciado em PowerPoint, a minha geração é assim. E aí... Eu sou velhinho aqui, gente. Pega e separa as sentenças, igual eu fiz aí, ó. Vocês, porém, são. E aí você começa a estudar cada parte do texto. E você começa a entender as relações do texto. Então, o que o apóstolo Pedro faz aqui é dizer: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Vocês são o povo de Deus. Pedro está usando aqui a linguagem de pelo menos 3 textos do Antigo Testamento. Ele usa Êxodo 19, que eu já li lá no comecinho, que foi falado para o povo de Deus no Monte Sinai. Ele usa Isaías capítulo 43, versos 20 e 21. E ele também vai usar um pedacinho da linguagem de Oséias, no capítulo 2, no verso 23. Então, a primeira coisa que ele diz: vocês, porém. Esse porém aí, ele é importante, porque se você olhar para trás no texto, ele vai dizer que os descrentes, verso 7, mas para os descrentes, pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, pedra de tropeço, rocha de ofensa. Esses tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Se você não é calvinista, lida com isso. Vocês, porém, são raça eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. Isaías 43, 20 é de onde o apóstolo Paulo tira essa noção, esse conceito de uma geração eleita. Isaías estava falando para o povo que voltava, e aqui tem uma conexão interessante, porque ele fala para o povo que voltava do cativeiro, ou para o povo que iria e voltaria do cativeiro na Babilônia, um povo fora do seu lugar. O povo de Israel estava no deserto, estava onde? No caminho. Eles estavam peregrinando no deserto. E o povo para quem Pedro fala, quem são? Os peregrinos da dispersão. Isso tem tudo a ver conosco. Gente, eu sou brasileiro, tenho orgulho de ser brasileiro. O Brasil é minha nação, é onde eu nasci, eu amo o Brasil, eu escolhi viver no Brasil. Mas eu sou estrangeiro no Brasil. Eu sou brasileiro, mas eu sou uma geração diferente. Eu sou a geração igreja de Deus. Lembra daquele salmo que fala assim: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor? Às vezes a gente pega aquele texto e fala assim: se Deus convertesse o Brasil ia ser feliz. Não, aquele texto lá está falando sobre a igreja. É a nação igreja. Não confunda as categorias, não confunda as coisas. Nós somos um povo, esse povo que vem sim lá de Abraão, nós somos descendentes pela fé de Abraão.
Nós somos o povo da aliança, esse povo escolhido, um povo sim especial, porque para cumprir uma missão. A especialidade está no fato de que Deus escolheu e deu uma missão para esse povo. Por isso ele também chama esse povo de um sacerdócio real. O que é um sacerdote, gente? Sacerdote no Antigo Testamento era quem instruía e quem fazia os sacrifícios. Eles estavam lá para servir. Nós temos umas noções eclesiásticas tão ruins. Às vezes até a maneira como a gente faz não coopera. Quem que é a pessoa mais importante aqui hoje? Não, pastor, gente, faz favor. Não é? Ele não tem essa noção? O pastor fica lá na frente, ele fica mais alto, não é? Nós temos uma noção tão errada de sacerdócio. Quando eu vou servir a ceia na igreja, junto com os presbíteros da igreja, eu falo isso praticamente todas as vezes. Irmãos, nós estamos aqui porque nós somos garçons. Dentro do restaurante é a posição de serviço. E nós, como sacerdócio real, como povo que cumpre esse papel, nós estamos no mundo para servir. Nós estamos no mundo para servir o outro, não para ser servidos. E a igreja, ela existe para servir. Se você é igreja, não escolhe uma igreja para você ser servido. Escolha a igreja que é bíblica, na qual você vai poder servir. O pastor Mark Dever usa uma ilustração bem interessante. Ele fala assim, quer saber a diferença entre o crente consumidor de igreja e o outro que não é consumidor, mas é alguém que serve? Olha o horário que ele chega e olha o horário que ele sai. O consumidor é sempre aquele que chega em cima da hora ou atrasado, faz rapidinho o que tem que fazer e sai correndo, disparado, porque a vida dele, a cabeça dele, o mundo dele está em outro lugar. Ele é um consumidor, ele consome o culto, ele consome o sacramento, ele consome um pouquinho de comunhão, mas ele tem pouca disposição de serviço. Terceiro, nação santa. Essa expressão exata trazida lá de Êxodo 19, versículo 6. Lá no Antigo Testamento representava assim os descendentes de Abraão. Abraão, Isaque, Jacó, os 12 filhos de Jacó, as 12 tribos de Israel, que 430 anos depois estavam saindo da escravidão no Egito. Mas quando a gente chega no Novo Testamento, a gente tem o grande twist do plot. Né? A coisa se inverte, o apóstolo Paulo pega e fala assim, gente, vamos entender um negócio. Quando fala assim do descendente de Abraão, ele estava falando de um descendente. Vai lá ler Gálatas. Lê Romanos capítulo 4. O descendente era Cristo. E agora você, que talvez nessa geração, talvez na anterior, talvez há 5 gerações na sua vida, tenha conhecido a Cristo, você foi trazido, você foi incluído. Eu tenho um amigo que é libanês. Um dia eu cheguei para ele e perguntei para ele assim, Riad, me fala uma coisa. Ele é pastor lá no Líbano. Quando é que o evangelho chegou na sua família? Eu estava esperando que ele fosse me contar uma história assim mirabolante, né? De como alguém chegou e evangelizou e Deus mandou um missionário lá no Líbano e tal. E ele me respondeu assim, tem uns 2.000 anos. Segundo ele entende da história dele, a família dele sempre foi cristã desde a época do Senhor Jesus Cristo. O evangelho estava lá. Ou você acha que o evangelho não prosseguiu por geração após geração após geração nessa nação santa de Deus,
que sobrevive nos mais distintos lugares, que sobrevive debaixo de perseguição religiosa, que sobrevive debaixo de perseguição política. A nação santa de Deus, ela permanece santa debaixo de todas essas circunstâncias. Por quê? Porque é um povo de propriedade exclusiva de Deus. Lá no Êxodo, e eu não vou contar essa história aqui agora porque não dá tempo. Êxodo 20, que são os 10 mandamentos, é um contrato de casamento. Israel é a noiva e Deus é o noivo. E quando o texto diz assim, vocês serão minha propriedade exclusiva, é o jeito que o noivo olha para a noiva. Não encosta na minha, não. Aliás, a Bíblia diz que Deus é Deus o quê? Zeloso, ele tem ciúmes da noiva. Aliás, essa é a grande história da Bíblia. Começa com a proposta de casamento e termina também no último capítulo da Bíblia, nos últimos capítulos da Bíblia, com o quê? Com a consumação do casamento, as bodas do Cordeiro. Essa noiva é essa especial posse desse Deus. E esse então se torna o povo de Deus, que recebeu grande misericórdia dele. É assim que Deus trabalha. É assim que Deus identifica para si um povo ao longo de todas as gerações. E sabe qual é essa geração no século 21? Apresento a vocês. Somos nós, queridos. Nós somos essa geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós que não éramos povo, mas agora somos o seu povo. Então nós temos uma missão para cumprir, nós temos um trabalho para fazer, nós não estamos aqui para consumir um evangelho qualquer, essa é a nossa identidade. Nós somos a igreja de Cristo nessa geração, e se a gente fizer um serviço porco ficará para trás. Então existe uma responsabilidade. O que está envolvido nesse nosso chamado? O negócio ali mudou para amarelo, significa que a coisa está ficando feia para o meu lado. O apóstolo Pedro fala, eu não vou ter tempo, obviamente, para nenhum detalhe praticamente. Primeiro, nós fomos chamados para uma viva esperança. Nós fomos chamados para receber uma herança. Gente, qual é a esperança e qual é a herança que o cristianismo contemporâneo, no ano de 1920, 1921, pleno tempo de Covid-19, que devia ser 20? Qual é a esperança que nós estamos dando para o mundo hoje? O que essas milhares de pessoas que estão morrendo, estão recebendo de nós? Nós só temos uma coisa para dar: evangelho. Nossa esperança é uma esperança de natureza escatológica, porque é a única real esperança que nós temos. Essa é inabalável. Não sei se está chegando a tal da terceira onda, se já foi embora, ninguém entende mais nada. Se vacina vai funcionar, se vacina não vai funcionar, se a nossa esperança não pode ser essa. A vacina pode nos dar dias melhores, é verdade. Já imaginou a gente aqui cantando sem máscara? Oh, coisa boa. Aliás, a melhor coisa de pregar é isso, eu posso tirar a máscara. Tem um elemento sagrado no púlpito que mata o vírus, é igual você sentar na mesa. Você pode tirar a máscara, é a mesma coisa.
Mas essa esperança que nós temos, ela não pode ser destruída, ela não fica manchada, ela não murcha, ela é reservada para vocês. Já que eu estou nesse mood de achar que eu sou velho, porque eu estou ficando velho, gente, a pele da gente enche de mancha. Não acha que você vai até o fim desse jeito aí, não. Murcha. Fica manchado. Mas essa esperança ninguém rouba, porque quem garante essa esperança é a ressurreição de Cristo. Lembra de Cristo de Pedro antes da ressurreição e depois da ressurreição? Que diferença! Pedro era instável, Pedro era volátil, Pedro era um cabra complicado. Depois da ressurreição, Pedro vira rocha. Porque a esperança da ressurreição nos dá algo que ninguém pode nos roubar, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Essa é a única esperança que você tem para dar para o mundo, querido. Nós fomos chamados para a santidade. Eu estou usando aqui a Nova Almeida atualizada, e eu estou descobrindo que não existe versão perfeita, mas é uma boa versão. E ela traduziu esse verso do capítulo 1, versículo 14, como filhos obedientes, mas a nossa velha e amada Almeida Revista e Atualizada fala como filhos da obediência. Esse é o sentido do texto original. Nós somos filhos de uma obediência, porque um Deus santo, como nós ouvimos hoje à tarde, um Deus que é santo, 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 exige para si um povo santo. Então nós nos tornamos filhos da obediência de Cristo para viver em obediência. Antes vivíamos conforme paixões. Mas olha aí no verso 15, pelo contrário, não é assim que a gente vive mais, porque Deus é santo e Ele nos chama para uma vida de santidade. Somos chamados para um amor obediente. 1:22, tendo purificado a alma pela obediência à verdade, com vistas ao amor fraternal não fingido. Gente, tem dia que eu tenho vergonha de ser crente. Mas não é por causa do meu Senhor. É por causa dos crentes mesmo. Mídia social, que pode ser uma coisa muito boa, parece que também é o lugar que dá lugar à carne. Crentes se degladiando o dia inteiro nas redes, às vezes de igreja em igreja, às vezes da mesma igreja, às vezes nunca se viram, mas eles já sabem brigar bem. Amor e verdade, queridos, são fundamentados, a última expressãozinha que eu destaquei ali, na palavra de Deus, e ela é permanente, ela não muda, então nós temos que viver de maneira estável. Fomos chamados para negar a velha vida, já estamos chegando no capítulo 2, olha que maravilha. Portanto, abandonem a maldade, o engano, a hipocrisia, a inveja e todo tipo de maledicência. Eu costumo dizer que crente gosta muito do Salmo 1, não é verdade? Porque o Salmo 1 ensina como é que a gente deve viver. Lembra o Salmo 1? Vocês sabem ou não sabem o Salmo 1? Como é que é? Bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Crente não se assenta na roda dos escarnecedores. Eles formam a sua. É isso mesmo, gente. Eles formam a sua rodinha de escarnecer. Não me sento com os ímpios. Mas a gente acaba fazendo a mesma coisa. Nós fomos chamados para ser casa espiritual. Chegando-se a Ele a pedra que vive, rejeitada pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa também vocês, como pedras que vivem, são edificados
casa espiritual para serem sacerdócio santo. Nossa vida é uma vida de sacrifício espiritual agradável a Deus por meio de Jesus Cristo. Fomos chamados para manifestação da fé, para crer. Portanto, para vocês que creem, é uma pedra preciosa. Para os crentes, ela é rejeitada, esses tropeçam. Mas quando a gente age na incredulidade, a gente tropeça também. E por fim, o apóstolo então encerra essa sessão com a missão mesmo. O que você está aqui no mundo para fazer? Proclamar as virtudes, proclamar os atributos daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. E aqui então agora ele vai pegar Oséias. Oséias é uma parte obscura dessa história de casamento que eu falei. Deus não propôs casamento, Êxodo 19, o povo não aceitou tudo que ele disse faremos, pois o livro de Oséias é um livro para dizer que a noiva pegou e foi se prostituir nas esquinas. Mas Pedro está falando para os crentes da dispersão na Galácia, Ponto, Bitínia e etc. E ele usa essa expressão lá de Oséias. Antes, vocês não eram nem povo. Antes, vocês não tinham alcançado misericórdia. Lembra qual era o nome de um dos filhos daquela relação? Lo-ami. Não meu povo, vocês eram não meu povo. Mas agora vocês são o meu povo. Quem é o povo de Deus em 1921? Aqui estamos. E eu termino então dizendo, porque o negócio ali já deu 0, que essa história da redenção que eu coloquei para vocês, gente, ela não terminou. A revelação na Bíblia terminou. Aquilo que Deus tinha para dizer e nos revelar o que vai acontecer, terminou. Mas a história da redenção, não. Cada vez que você se levanta, cada vez que você canta, cada vez que você crê, cada vez que você age, cada vez que você ama, cada vez que você traz esperança em Cristo, você está construindo essa história da redenção de Cristo. Cada vez que você evangeliza, cada vez que você leva a palavra, cada vez que você arrebenta a porta do inferno, entra lá e traz os cativos para o amor de Cristo. Você está fazendo história da redenção em Cristo Jesus. Quando você entra no culto, querido, você não chega lá para dizer assim, eu vim assistir o culto. Porque aí é fast church. É entretenimento. Mas quando você chega lá na sua igreja, e tem que ser uma igreja local, feita de gente de verdade, que não é online, mas que é de carne e osso, e você proclama com a sua boca as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, você manifesta a plena identidade coletiva do corpo de Cristo. Nossa identidade. Raça eleita. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Nação santa. Que Deus nos abençoe. Chega aqui, Mauro. Vamos para o nosso momento de interação nessa zona também livre de Covid. Covid free. A mesa, sentou. Estou bebendo. Senta na hora. Gente, quero lembrar vocês que vocês podem mandar perguntas agora, mas vocês que estão aqui também presentes, também precisam mandar pelo formulário que está lá no Telegram. Vocês estão no grupo Telegram? Não, sim. Vocês estão no grupo Telegram? Hoje eu estou, mas hoje eu não estou, amanhã eu estou, é assim, né? Entrem no grupo do Telegram, o link está lá no portal, ou pede para um amigo mandar para você do seu lado. Lá vai estar o link do formulário para que você possa
fazer a sua pergunta. Mauro, quantos anos você está? Rapaz, domingo eu preguei na igreja, só para vocês verem como eu estou velho. Eu falei que eu tinha 57 anos. E minha esposa, quando chegou em casa, falou assim: querido, você só tem 56. Eu rejuvenesci um ano do sermão até chegar em casa. Né? Oh, glória. Nem a minha idade eu lembro mais. Então isso é prova de que... Com quantos anos você veio a Cristo? Você nasceu numa igreja presbiteriana? Não, eu nasci no hospital. E... Isso é muito bom. Não é? Eu nasci no hospital. Mas eu fui criado, educado, né? Na igreja metodista. Metodista, olha só. Mas eu passei por aquele período da rebeldia, da juventude. Qual idade, mais ou menos? Eu não posso contar detalhes, porque é muito ruim, Mas na adolescência eu fui me afastando. Eu sempre vivi aquela vida dupla. Eu ia para o culto, assistia o culto, cantava no culto e levava os meninos, os adolescentes, para a discoteca depois. Imagina o trabalho. Mas quando eu devia ter 19 anos, não lembro direito a idade certinha, eu lembro da minha conversão. Conheci o Evangelho e eu fui para as minhas férias lá no sul, com a família e tal. O pessoal veio embora, eu fiquei lá aprontando o que não devia. E eu resolvi ir embora antes do carnaval. Olha só, olha como a semente do evangelho fica, né? Meu raciocínio foi o seguinte: se até aqui eu já aprontei tudo isso, se eu ficar no carnaval vai piorar, eu vou embora. Entrei num ônibus para aquela curta viagem de 2.000 quilômetros. Sentei no primeiro banco, fiz uma oração. Falei assim: Deus, daqui para frente, eu quero que minha vida seja diferente. Quando eu desci do outro lado, 2.000 quilômetros depois, meus pais não me conheceram. Meus amigos não me conheceram. Cristo mudou mesmo. Ele faz essas coisas, né? Então foi assim que Cristo, sozinho no ônibus, com mais umas 48 pessoas, foi a minha conversão. C.S. Lewis também foi em ônibus. Olha, Deus usa ônibus, ó. Olha aí. Vocês ficam pegando Uber? Isso. Geração incrédula. Isso aí. O Mateus perguntou o que despertou o Senhor, então, depois da conversão, para servir. Ele colocou tudo o Senhor aqui, Mauro. Vou colocar você. Obrigado. É bullying. Eu falei que eu sou bullying, né? É bullying. O que você aprendeu com o tempo de serviço à igreja, que você possa nos recomendar com conselhos práticos? Quando você, depois da sua conversão, como foi seu envolvimento com a igreja? Algo que você pode nos recomendar na prática daquela época? Bom, a minha conversão foi assim, radical num aspecto e uma luta no outro. Então, eu tinha todos os meus hábitos pecaminosos que estavam ali na minha vida, né, que eu tinha que lutar contra eles. Mas o que Deus essencialmente fez foi me dar sede pela palavra. Então eu comecei a ler a Escritura, procurar livro de teologia para entender, eu queria saber. E aí eu comecei a me envolver de fato com a igreja, deixando de ser assistente, para me tornar alguém que queria servir. Aí eu fui para o seminário. Esse é um problema, viu? O pessoal fala que o cara vai para o seminário e aí depois do primeiro semestre ele acha que sabe tudo. Não é verdade. Na verdade ele sabe tudo. Vocês entenderam? Então você passa, quando você estuda teologia, existe esse risco muito grande. Vocês que são jovens, gostam de conferências, gostam de mídias sociais, gostam de debater calvinismo. Cuidado, porque a gente tende a confundir conhecimento da Bíblia, conhecimento da teologia, com maturidade espiritual. E não é verdade. Não significa que maturidade espiritual você não deva conhecer a Bíblia e ter conhecimento da teologia. Mas é muito fácil. Por isso que uma das recomendações paulinas sobre o presbiterato
é que o presbítero não seja neófito, que ele não seja novato. E, aliás, a palavra presbítero significa o quê? Ancião, alguém mais velho. Por quê? Porque o conhecimento, o estar na frente, o liderar alguma coisa, mexe com o coração e causa soberba. Então, eu costumo dizer que eu era jovem e orgulhoso. Hoje eu sou velho e orgulhoso, mas é diferente, não é? Algo mudou. Algo mudou, né? Então, muito cuidado, tá? O conhecimento, o estudo pode nos tornar, sim. Não significa que se você estudar, você vai se tornar soberbo. Mas se você não cuidar, você pode se tornar soberbo. E é por isso que Paulo fala, né, das paixões da mocidade, que justamente as paixões da mocidade são essas vontades de debater, que é algo tão comum entre os mais jovens. Se você está nos acompanhando ao vivo pelas redes sociais, né, hoje nós estamos transmitindo aberto, é um presente do Ministério Fiel para vocês que estão aí, você ainda pode se inscrever agora, já. Acesse ministériofiel.com.br/jovens e vem participar, porque tem muito mais ainda de conferência para acontecer. Mauro, veio uma pergunta que quando você fala de Israel sempre vem. Deus veio para aquele povo, mas eles não o receberam. Mas por eles serem escolhidos, eles ainda são um povo santo? Bom, se a pergunta refere-se ao Israel étnico, minha resposta é não, de jeito nenhum, de jeito maneira. Certo? O Israel étnico, inclusive a nação de Israel, que hoje está lá naquele mesmo lugar, e que eu sou totalmente favorável que estejam, tá? Diga-se de passagem, ela não é uma nação crente, tá, gente? Ela é uma nação secular. Parte dela é uma nação mística, parte dela é uma nação farisaica, ok? Então, assim, não dá para identificar. Agora, no meio desse povo, os chamados judeus, a descendência de sangue, né? Lá de Abraão, Isaac e Jacó, tem crentes? Tem quando eles creem em Jesus Cristo. Mas eu não posso negar que eles rejeitaram o Senhor. Ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Então, Cristo foi rejeitado, foi morto naquelas circunstâncias. Há uma esperança escatológica para Israel, aí a gente vai começar a briga, você entendeu? Então, eu quero ser muito tranquilo nesse sentido. Aliás, eu tive uma live com o pastor Heber Júnior, segunda-feira passada, e nós discordamos desse ponto. Como ele é muito mais novo, mais inteligente, tudo ele ganha, mas tudo bem. Mas eu não estou convencido, não vejo ainda convencimento suficiente no texto da Escritura para ver que há uma esperança para o Israel étnico. Aquela história também ainda que Israel é o relógio de Deus, etc., também não vejo nada específico na Bíblia com relação a isso. Tá? Mas, se Deus, no final da história, quiser converter a Jesus Cristo um grande volume dos judeus, não tem nenhum problema com isso também, porque Deus faz do jeito que Ele quer. Algumas pessoas acreditam que o texto de Romanos, capítulo 9, capítulo 10, apontam para isso. Estudando o texto, pregando o texto, eu digo, foi o que eu disse para o pastor Heber, eu não fiquei convencido ainda, pode ser que eu até me convença, essas opiniões ou posições teológicas, elas não são absolutamente cristalizadas. É uma coisa que a gente precisa aprender a conviver também. Tem coisas na Escritura que são preto no branco, que são absolutas, que nós não abrimos mão. Tem coisas nas Escrituras que nós temos diferentes compreensões. Então, Vinícius nunca vai conseguir me convencer ao credo ou batismo, e vice-versa. Tudo bem, você pode falar, eu nunca vou convencê-lo ao pé do batismo. Já dei a resposta. São diferenças doutrinárias que nós temos. E esse é um desses campos de diferença doutrinária. Uma coisa para a gente aprender, jovens. Você tem Mauro Meister aqui, que estudou bastante o Antigo Testamento,
Porque nesse ponto fala que não está cristalizado, mas os jovens no Twitter, cara, têm certeza de todos os pontos teológicos. Tem. Twitter, assim, não, mas eu apaguei o Twitter do meu telefone. Porque cada vez que eu entro no Twitter e eu vejo, aí eu tenho que concordar, porque é certeza, se está no Twitter é verdade, não é? Twitter, Wikipedia e o Google, é verdade divina. Então, Mauro, uma pergunta aqui. Como continuar a servir numa igreja local pequena, em que poucas pessoas fazem muitas coisas e às vezes ficam cansadas e desanimadas, sendo que não há voluntários para o serviço e o trabalho tem que continuar? você é membro lá na minha igreja? Quem perguntou? Irmãos, as igrejas tendem a isso. Eu sou pastor, eu plantei uma igreja, é uma igreja pequena, são 100 e poucos membros, né? E há sempre um assoberbamento de um grupo de serviço. Eu tomei algumas iniciativas nesses processos na igreja. Uma das coisas que eu falo sempre, um irmão vem com uma ideia maravilhosa. Pastor, a gente podia fazer assim, fazer assado, fazer assim, fazer assado. Eu falei assim, já leu na Escritura aquele texto, quem pariu Mateus que o embale? Então, quem tem ideia e quer alguma coisa, não é? Tem que trabalhar. Então, eu desafio constantemente a igreja com os seguintes princípios. Primeiro, existe serviço para você. Mas, pastor, o meu ministério, eu queria ser levita. Ótimo. Levita era zelador, porteiro, fazia manutenção do templo, eles faziam todas essas coisas. E não era fácil limpar aquele sangue todo, não. Era muito sangue. Então, você pode fazer qualquer serviço cristão, irmão. Qualquer serviço cristão. E não tem casta. Tá? Eu sonho com um dia em que eu não vou ter que arrumar as cadeiras da igreja. Mas eu ainda arrumo quando precisa, porque eu tenho poucos diáconos. Então, às vezes, os diáconos têm muita coisa para fazer. Eu não tenho problema de ajeitar os bancos. Não existe essa diferença das coisas, de servir a mesa, de lavar o prato, banheiro, pode ser muito, mas eu sempre procuro um irmão com esse coração, né? Mas se precisar lavar o banheiro, lave o banheiro, é serviço, nós somos chamados para o serviço. Qual é a honra desse serviço? A honra desse serviço é você servir um irmão que vai poder usar um banheiro limpo, que vai sentar num lugar ordeiro, que vai poder viver de maneira ordeira no meio do povo de Deus. Ou seja, a gente faz todo tipo de serviço. Como é que você continua? Você precisa estimular os outros ao serviço pelo exemplo. Talvez você queira assim, eu queria que 30 irmãos da igreja viessem fazer isso. Quem sabe você consegue discipular um irmão para fazer isso com você. E esse irmão vai discipular outro irmão para fazer isso com você. E aí você vai conseguir, com o tempo, todo o trabalho na igreja é um trabalho de persistência, perseverança. Não existe assim, tudo acontece da noite para o dia. Então, não desista, continue. E cuidado, porque às vezes a gente enche os olhos com aquela igreja grande, pronta, bonita, não é? Tudo prontinho, eu queria ir para aquela igreja, porque lá eu não vou ter nada para fazer. Parece que tem um erro aí, né? Então, vá mesmo para a igreja pequena, tá? Não estou dizendo que a igreja grande é ruim, todas têm o seu papel, mas para o serviço, faça isso. Próxima pergunta, alguém mandou de forma anônima. Quero voltar a congregar. Qual conselho você daria? Localizar a igreja bíblica, sério comprometido com a palavra, se tornar membro em plena pandemia, ou oro e participo de culto virtual? Bom, conceitos. Não, para mim não existe culto virtual. Culto é participação e para que ele seja pleno na sua expressão, ele precisa ter gente. Corpo. Corpo é gente. Então, comunhão virtual não é o que a Bíblia ensina. Vá para uma igreja. Procure uma igreja. Nós estamos recebendo lá na nossa igreja agora 25 novos membros, que vieram durante o período da pandemia. A gente começou a se reunir, fez a classe de novos membros, preparou-os, e eles estão sendo recebidos, né, ao longo desses domingos, para não dar aglomeração
ser umas levas, mas eu acho que você deve procurar uma igreja na qual você possa ter comunhão, na qual você possa ter conflito e resolver conflito, na qual você possa ter serviço e servir junto. São coisas necessárias. Galera, vocês estão muito tímidos. Eu não tenho uma pergunta aqui que a pessoa quer perguntar ao vivo, gente. Que isso? Depois vai na escola, tem que fazer a apresentação. Você aparece com a carinha lá no Zoom e tudo mais. Gente, faz ao vivo a pergunta aí. Vocês também aqui, vocês que estão no Zoom, manda seu vídeo, aparece lá, tá? Vamos lá, vamos para mais perguntas enquanto nós temos tempo. Mauro, que conselho você daria para jovens que estão servindo no ministério infantil? Tudo bem. Sirva. Uma coisa que eu observo em ministério infantil é que, muitas vezes, é um ministério de oportunismo. Em que sentido? Você está numa fase da vida que você está procurando uma coisa e aí você acha ali, às vezes um jovem casal quer servir ali, quer aprender. E eu não estou dizendo que é pecado nem errado, né? Os pais, geralmente, quando eles estão com os filhos pequenos, eles vão para aquela faixa etária, depois os filhos vão para outra, vão para outra, vão para outra. Só que o ministério infantil de igreja, ele precisa ter uma espinha. Então, se você quer trabalhar num ministério infantil de igreja, quiçá o Senhor não está te chamando para que você faça parte dessa espinha que vai permanecer. Porque isso é que vai dar ações de continuidade nesse processo. E aí, quando você estiver com a minha idade, você vai ser o tio, a tia do ministério infantil. Legal, bacana, a gente precisa disso. Permaneça. Segundo, cuidado. Ministério infantil tem que ser uma coisa bíblica. E o que a gente ouve e vê por aí é muito perigoso. Lá na escola que eu sou diretor, no Underjumper, nós temos um grupo chamado GTEC, que é o Grupo de Estudos de Educação Cristã. Esse grupo é o Grupo de Trabalho de Educação Cristã. Reuniu líderes de escola dominical de São Paulo e fora de São Paulo durante o ano de 2019 e fez várias pesquisas. Em algumas dessas pesquisas, chegou-se à conclusão que uma criança podia passar numa escola dominical até 2 anos sem ouvir a mensagem pura do Evangelho, por causa dos currículos. Porque a gente tem uma tendência de não colocar Cristo, então você acaba ensinando história moralista. Então, verifique que as crianças estão aprendendo na sua igreja Evangelho. Lá na nossa igreja a gente começou um projeto bem legal agora, em janeiro. Durante 3 anos nós vamos passar com as crianças de todas as faixas etárias, até 11 anos, de 0 a 11 anos, os recém-nascidos também vão para a sala de aula. Nós vamos passar de Gênesis a Apocalipse, com uma mensagem cristocêntrica, uma teologia bíblica para crianças. Quem mais? Os pais das crianças. E como nós somos uma igreja pequena e nós não temos espaço para a escola dominical, quem mais nós vamos ter? Todo mundo. Todo mundo está chamado para essa sala. Então, toda a igreja está estudando o mesmo currículo. De Gênesis, aliás, domingo passado nós terminamos Gênesis. E agora entramos em Êxodo e em 3 anos queremos chegar até o fim da Bíblia. Então, a criança que está lá entre 1 e 2 anos, quando ele for para a sala de 3, 4 anos, ele vai continuar o mesmo currículo que ele vinha da sala anterior. E ele vai seguir esse currículo em todas as faixas etárias. Mas o segredo não é a sequência, não. O segredo é a cristocentricidade. Esse é o ponto. Vocês estão montando esse material? Vocês pegaram algum... Me interessei. Montamos uma equipe lá. Só para vocês terem ideia, uma aula de escola dominical para preparar para o domingo, ela vem com o material, ela não vem mastigada, ela tem, em média, 17 a 20 páginas de texto. Por quê? Porque eu quero que aquele professor, ele compre aquilo ali como um ministério para ele. Que ele se envolva. A gente sabe que é um trabalho longo, que vai demorar, que vai ter gente que vai entrar, que vai ter gente que vai sair, vai ter gente que vai ficar pelo caminho, mas a ideia é que essas pessoas, no fim, elas tenham elas aprendam a Bíblia, para ensinar a Bíblia dessa maneira.
Então, ela, obviamente, ela é aplicada para cada faixa etária, mas ela é um trabalhão, bem legal. Muito Greidanos, Van Groningen, essa turma todinha é a bibliografia. Puxado, hein? Que legal. Puxado. Vamos orar? Senhor, obrigado pelo privilégio de podermos fazer parte do seu povo. De podermos ouvir, compreender, receber a palavra. Torna-nos praticantes, para proclamarmos as tuas virtudes para o mundo. Nós pedimos isso em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Amém. Mauro.